Boa noite, pessoal. Continuando nossas aulas, pelo conteúdo, plano de aula que eu passei para vocês, nós iríamos falar sobre plano diretor, estatuto da cidade, lá no conteúdo. Para que a gente converse sobre isso, plano diretor, administração municipal, essas questões do município, né, como o Estatuto da Cidade, por exemplo, é necessário que a gente entre numa área chamada direito municipal. Então, no direito municipal, a gente encontra diversos aspectos da questão do município, né, inclusive o conceito, a diferenciação, por exemplo, entre município e cidade, município e prefeitura, coisas que a gente vai discutir durante essa aula. Existe um autor chamado Ali Lopes Mireles, que ele é utilizado como base, tá? É muito utilizado nas questões voltadas para o direito municipal no Brasil. Então, apesar de existirem vários outros autores, e ele não está mais entre nós, mas aí ele é uma referência, né? Ele foi que se debruçou sobre esse assunto e discutiu sobre esse assunto de forma profunda, tá? Eu posso comentar com vocês aqui alguma coisa da obra de Ali Lopes, né? Então vocês têm aí, acompanhem comigo aí, que ele vem falando sobre, nesse livro, ele vem falando sobre as origens e a evolução do município. Olha só, então ele faz um apanhado do município na antiguidade, depois faz uma comparação na atualidade, ele faz um estudo sobre o município nas constituições, da Constituição Imperial até a Constituição de 88, a posição atual do município, né? E assim vai. Quando ele fala no capítulo 2 sobre organização do município, ele fala diversos assuntos, né? Competência do município para se organizar, divisão de municípios, divisão em distritos, divisão judiciária, regiões metropolitanas, a lei orgânica municipal. Quando ele trata sobre autonomia municipal, ele vem falando sobre poder de auto-organização, né? Eleição, diplomação, inelegibilidade, recursos eleitorais, um bocado de coisa que fala sobre a questão da autonomia municipal. Ainda nesse ponto, ele fala sobre a intervenção do Estado no município, como, por exemplo, pagamento de dívida, prestação de contas, falta de aplicação de receita, a inobservância, por exemplo, dos princípios indicados na Constituição. Então, são muitos assuntos que ele trata. Por exemplo, quando ele vem falando sobre a conceituação, governo, competência, ele vai falar o município como pessoa jurídica, que a gente vai falar sobre isso, como entidade estatal, né? A competência dos municípios para interesse local, a composição do governo municipal, a responsabilidade civil dos municípios. Então, tudo isso ele fala nesse ponto. Sobre finanças, ele vem falando um monte de coisas, receitas públicas e receitas e rendas municipais, por exemplo. Quais são os principais tributos ou receitas municipais, né? Tributos privativos, como o imposto predial e territorial urbano, imposto sobre transmissão, interviews, imposto sobre serviços de qualquer natureza. Então, quais são os impostos privativos do município? Ele comenta também os impostos partilhados, por exemplo, com a União e com os estados, imposto de renda, IPVA, entre outros, tá? Fundo de participação municipal e assim vai. Nesse assunto, ele ainda fala sobre o orçamento, né? Plano plurianual, diretrizes orçamentárias, lei orçamentária e assim vai. Os princípios e assim sucessivamente. Sobre bens, ele fala quais são os bens de uso comum do povo, os bens de uso especial, né, o administrativo, e os bens dominicais. Além disso, né, ele fala sobre autorização de uso, permissão de uso, concessão de uso, né, alienação dos bens, empenhorabilidade, né,
e assim vai. Serviços e obras municipais, ele fala sobre a questão dos serviços públicos propriamente dito, serviços de utilidade pública e outras classificações, como serviços administrativos, gerais, individuais, assim sucessivamente. As obras públicas, quais são os conceitos, a classificação e a forma de contratação e execução, além das questões de responsabilidades, né? Então, essa obra de Eli, ela é bastante ampla e ela trata de muitos assuntos. Quando ele vem falar sobre o poder de polícia do município, né, ele vai falar sobre, por exemplo, a questão dos atributos, como discricionalidade, autoexecutorialidade, coercibilidade, né, como isso é atuado, quais são os meios de atuação, quais são as sanções, e assim vai. Tá? A polícia, por exemplo, poder de polícia sanitária, poder de polícia das construções, sobre águas, atmosfera, plantas e animais, né? Sobre logradouros públicos, segurança do trânsito, higiene, conforto e estética, conduta pública, jogos e sorteios, espetáculos, comunicação. Então, tudo isso Eli Lopes trata nesse... No capítulo sobre urbanismo e proteção ambiental, ele vem falando sobre quais são as diretrizes do desenvolvimento urbano, suas normas gerais, né? E vem falando sobre parcelamento, edificação e utilização desses espaços, né? Nesse mesmo assunto ele fala sobre plano diretor, que a gente vai falar um pouco mais na frente, e ordenamento urbano, né? Como o traçado urbano, alinhamento, nivelamento, circulação, zoneamento, né? Ele fala ainda nesse assunto sobre proteção ambiental, como preservação dos recursos naturais, restauração dos elementos, né? Vem falando ainda sobre os servidores, né, municipais, como agentes políticos, qual é o conceito em sentido estrito ou estatutário, servidores contratados, regime jurídico, né? E ainda fala um pouco sobre a questão da Câmara Municipal, sua composição e atribuições. Então, é um livro completo, é um livro, sabe, que eu indico para vocês. Fala sobre a prefeitura e o prefeito, quais são as atribuições e responsabilidades. Ele vem falando diversos assuntos que vale a pena discutir sobre ele. Bom, mas o que interessa para a gente é saber que o direito municipal pertence à área do direito público, né? Então, o direito municipal está dentro da área do direito público. E vai estudar o município a partir de alguns elementos, como, por exemplo, organização política administrativa, ordenamento jurídico, poderes, competências, meios de ação, ordenamento territorial e os seus controles. Então, estes são os assuntos básicos que falam sobre o direito municipal. Como eu estava falando para vocês, aquele assunto sobre plano diretor, organização do município, estatuto da cidade, ele está dentro desses aspectos que a gente está falando para vocês. Então, eu estou fazendo uma introdução para depois a gente entrar nesse assunto. É interessante observar que, basicamente, o que fundamenta o direito municipal, o que fundamenta essas competências, é a Constituição. A Constituição Federal, que trata, principalmente, de forma geral, sobre a questão municipal. A gente vai ver que tem outros aspectos, não só a Constituição, mas como fundamento inicial, original, seria a Constituição. Então, veja bem, ele diz o seguinte, que o município é ele dotado de autonomia política administrativa nos termos das regras estabelecidas pela Constituição da República. Então, vocês percebam que ele vem falar aqui dizendo que o fundamento do município é fundado, o princípio, da onde origina, é a Constituição que diz. Nós vamos perceber outras normas, como, por exemplo, o Código Civil, no seu artigo 41, quando ele define que o município é uma personalidade jurídica. Personalidade jurídica de direito público interno. Quem diz isso? É o Código Civil. O Código Civil é que fala sobre as pessoas físicas e pessoas jurídicas. E ele está dizendo que o município é uma pessoa pública de direito interno. É interessante observar isso
quando a gente estiver discutindo sobre cidades, sobre prefeitura, por exemplo. Então a gente vai voltar a falar sobre esse assunto. Então, é ente federativo dotado de autonomia própria, que possibilita a capacidade de se auto-organizar, autogoverno, auto-administração e a auto-legislação. Então, o que seria a auto-organização? Essa auto-organização se dá por uma Constituição Municipal. Alguns gostam desse termo, outros autores não gostam desse termo. Mas a ideia é como se fosse uma Constituição do município, que é chamada Lei Orgânica. A Lei Orgânica, que é votada na Câmara dos Vereadores. Tá? Então, essa Lei Orgânica ela tem que respeitar a Constituição Federal. Nos termos, ela não pode fugir o que diz a Constituição do Brasil, nem a Constituição do Estado. Então, ela tem que respeitar tanto a Constituição Federal, normas gerais constitucionais e normas gerais estaduais. Tá? Então, ela tem que obedecer a essas normas. Ok? Então, auto-organização é isso. É uma forma de criar sua lei ou sua própria Constituição, que é chamada Lei Orgânica. Por autogoverno, a gente tem a possibilidade, a gente percebe que é a capacidade de eleger seus representantes, prefeito, vice-prefeito e vereadores. Isso é autogoverno. Auto-administração quer dizer que é estabelecer sua própria estrutura administrativa, né? Observando os preceitos constitucionais e estadual. Então, mesmo que ele tenha essa capacidade de se organizar, ela tem que obedecer esses preceitos, tanto federal como estadual. Autolegislação, capacidade de legislar. Olha só, sim, eu posso criar uma lei municipal, contanto que o limite estabelecido em norma constitucional federal e estadual. Não posso fugir disso, tá? Bom, em relação à sua personalidade jurídica, há um imbróglio. Eu coloquei aqui uma figurazinha para vocês verem, uma pequena confusão, né? Essa pequena confusão ela se dá porque, para alguns, o município ele não faz parte da federação, né? Por conta de que ele sendo parte de um Estado membro, certo? Ele não teria todas essas autonomias, ou seja, ele não seria um ente federado. Por exemplo, Nilo de Castro, né? Diz assim: o município é entidade condômina de exercício de atribuições constitucionais, que não forma federação. Olha só, que não forma federação, embora seja parte integrante. Contudo, apesar da confusão, a maioria dos juristas acredita que o município brasileiro sempre fez parte da federação. A partir da Constituição de 88, né? A partir da Constituição de 88, isso foi firmado, né? Apesar de em outras constituições isso já vinha acontecendo, mas na Constituição de 88 isso ficou muito claro de que ele era o ente da federação. Então, os entes da federação seriam a União, os estados e os municípios. Tá? Então, alguns autores, como Bonavides e como Meirelles, eles acreditam que o município é um ente da federação. Bom, uma das discussões que traz que fica na cabeça da gente, né, e que leva em consideração alguns conflitos, né, em relação, por exemplo, às questões de processo, questões processuais, prefeitura é o mesmo que município? Né? Então, quando eu falo em município, eu estou falando em prefeitura? Então, existe essa dúvida. Né? Há um entendimento de alguns juristas de que não é a mesma coisa. Nós vamos ver por quê. Apesar de que os tribunais aqui no Brasil colocam
a prefeitura como município como se fossem similares, como se fossem equivalentes, como se você estivesse falando sobre a mesma coisa. Mas vamos escutar o que dizem alguns autores. Olha só, o Meirelles, o Eli Lopes Meirelles, né, daquele livro inicial que eu falei para vocês, ele diz que a prefeitura é um órgão executivo do município. Órgão independente, composto, central e unipessoal. Como órgão público, a prefeitura não é pessoa jurídica. Vocês viram que no início eu falei para vocês que a Constituição diz que, aliás, o Código Civil diz que o município é uma pessoa jurídica, direito público interno, mas a prefeitura não. Então, ela é simplesmente uma unidade central da estrutura administrativa do município. Nem representa juridicamente o município, pois nenhum órgão representa a pessoa jurídica, né? Então, quem representa a pessoa jurídica é a pessoa física. No caso, seria o prefeito, que representa a pessoa jurídica, que seria o município. Daí, a impropriedade de tomar-se a prefeitura pelo município, o que equivale a aceitar a parte pelo todo. Ou seja, segundo eles, né, nessas relações externas, por exemplo, de um processo, o caso seria, em vez de você processar a prefeitura, você processar o município, né? Porque é o município que é um ente, né, que é uma pessoa jurídica constituída. A prefeitura não, a prefeitura é apenas um órgão desse município. Então, para alguns juristas, quando você entra contra a prefeitura, esse processo está evado, tem problemas, ele deve ser anulado, né? Tem cabimento, cabe anulação, tá? Pode ser anulado esse processo, por conta de que você entrou contra uma pessoa que não deveria, porque não é uma pessoa, é um órgão, né? Esse é o pensamento dessas pessoas. Então, eles dizem assim, ó, que nas relações externas e em juízo, um processo, por exemplo, quem responde civilmente não é a prefeitura, mas o município. Ou seja, a fazenda pública municipal, né? Que ela é a única que é capaz juridicamente, né? Ela tem legitimidade processual. Então, é interessante perceber isso, gente, tá? Porque tem essas confusõezinhas e mesmo vocês economistas, vocês podem chegar a trabalhar na prefeitura e encontrar situações como essas, né? Eu conheço colegas que são economistas e trabalham em prefeitura e talvez não tenham conhecimento de que a prefeitura é diferente de município. Esse é um dos entendimentos, tá? Isso pode acontecer em algumas situações. Mas existem outras pessoas que dizem o seguinte: o Emílio de Castro diz assim: como se sabe, a prefeitura e a Câmara são órgãos despersonalizados do município. Isto é, não tem personalidade jurídica, que é do município. Entretanto, olha só, não tendo personalidade jurídica, possuem, tanto a Câmara como a Prefeitura, capacidade judiciária. Ou seja, elas duas, elas podem ser parte do processo. Como assim? Quando a Prefeitura vai à Justiça, vai através do município. Então, segundo o entendimento de outras pessoas, mesmo que você não vá contra o município, você erre, você pense que você está você entra com ação contra a prefeitura e deveria entrar contra o município, segundo esse pensamento, não tem problema nenhum, porque a prefeitura ela vai ser processada através do município. Isso, pessoal, é tão sério que os tribunais, por exemplo, o STJ, no recurso, ele aceitou isso, né? Existe um processo, por exemplo, esse processo civil aqui, mandado de segurança em relação à questão do concurso que houve e tal, não sei o que, no estado de São Paulo, e alguém entrou com ação dizendo que não deveria ter sido a prefeitura, tinha que ser o município, por isso, mas o recurso foi provido. Ou seja, o entendimento dos tribunais é de que, mesmo você entrando com o nome da prefeitura, você não tem problema. Você vai estar, de qualquer forma, processando o município.
Isso é interessante observar, principalmente para quem trabalha no funcionalismo público das prefeituras, tá? Isso pode acontecer. Bom, em relação à questão da organização política administrativa e da lei orgânica que a gente falou agora há pouco, né? Que ela se apresenta como uma Constituição municipal, como eu havia falado para vocês, é uma lei, tá? É uma lei formal, em sentido formal, em sentido material. Eu já havia falado para vocês no começo do curso. Qual é a diferença? Formalmente é um papel, é o que está escrito. Materialmente é quando acontece de verdade, tá? E é interessante, pessoal, que não tem participação do Poder Executivo, ou seja, quem cria é o Legislativo, certo? Junto com o povo. Então a ideia é que a lei orgânica municipal é feita pelo povo, tá? Pela população. Então, essa auto-organização ocorre pela lei orgânica, né? E que a auto-organização é complementada por todas as leis decorrentes dessa lei maior, tá? Então, você pode criar outras leis baseadas na lei orgânica municipal. As leis que viriam depois é baseada nessa lei principal, ok? Muito bem. Então, eu trago aqui um exemplo, tá? Da Prefeitura do Crato, podia ter sido outra prefeitura, mas ficou mais fácil. Eu procurei nos municípios aqui próximos e essa aqui ficou mais fácil, porque quando você entra na legislação municipal, a primeira que aparece já é a lei orgânica aqui. Então, existe uma sequência da legislação municipal, como a questão tributária, a questão ambiental, diversas outras coisas, mas a lei orgânica ela está aqui, ó. Então vocês podem entrar lá e darem uma olhada. Procurem no município de vocês que nos sites, né, do município deve ter na legislação municipal a lei orgânica. Então eu trouxe aqui como é a cara da capa, né, da lei orgânica do Juazeiro do Norte e aqui do município do Crato, tá? Então, essa aqui é a capa dos dois. Antes de eu falar sobre essa aqui, né, já falando sobre ela, tá aqui um índice quero trazer para vocês, tá aqui, ó, índice sistemático da lei orgânica do município do Crato. Então, eu vou falando sobre todos os pontos. Eu coloquei só o sumário, mas vocês, quando vocês entrarem lá, vocês vão ver, podem ver passo a passo. Da competência do município, da organização dos poderes, né, da administração municipal, do planejamento das finanças, da ordem social e das disposições transitórias. Isso aqui é o assunto do município do Crato, tá? O que eu queria falar para vocês é que a Constituição Federal, pelo artigo 29, ele garante a participação da população na questão desse processo legislativo. Então, por exemplo, se pelo menos 5% dos eleitores do município se manifestam reunindo assinaturas, a Câmara deve receber o projeto de autoria popular, processar e votar. Então, as pessoas, é interessante vocês saberem que a gente pode criar um projeto e mandar para a Câmara. O que falta para a gente, o que eu acho que falta para a gente, na verdade, é participação popular. Esse é um problema que a gente tem, né? E eu não sei se vai ser resolvido tão cedo isso. Bom, continuando, já que a gente vem falando sobre essas discussões, outro debate que aparece é em relação ao município é o mesmo que cidade? Então, muitas vezes as pessoas falam o município do Crato, a cidade do Crato, o município do Crato, a cidade do Crato. O município de Juazeiro, a cidade do Juazeiro. O município de Barbalha, a cidade de Barbalha. Mas qual é a diferença? Basicamente, né, o município é o todo. Tá? O município é o todo. Toda a sua constituição. A área urbana e a área agrícola, por exemplo, a área rural. Né? A área urbana e a área rural. Quando você soma os dois, você tem um município. Além de constituir pessoa jurídica. Ela é pessoa jurídica. O município é pessoa jurídica. Cidade é um núcleo urbano, olha só. Um núcleo urbano que é qualificado como
é um sistema político administrativo, econômico, não agrícola, ora. Então, quando eu falo em cidade, pessoal, eu lembro disso, ó, não agrícola. Eu saio um pouquinho da área rural. Tá? Então, seria a sede do município, seria a cidade. Né? Então, esse é um conceito mais genérico. Claro que eu não quero adentrar aqui, nem que as pessoas que estudam sobre cidade, sobre município, sobre urbanismo, venham criticar a gente. Esse é um conceito geral e a gente está aberto para fazer as discussões. Mas o município é diferente de cidade. O município é uma pessoa jurídica. A cidade é um núcleo. O entendimento é do que seria a sede, né? Não agrícola, né? Não rural, por exemplo. Então, quando a gente fala na questão urbana, do urbano, aí entra outro assunto que depende do direito, né? Que entra na seara do direito, que seria o direito urbanístico. Então, quando a gente fala de cidade, da questão urbanística, tirando o não agrícola, né? Tirando o não agrícola, seriam aqueles espaços habitáveis dentro do município, dentro da cidade, né? Dentro da sede, não agrícola. Então, a preocupação do direito urbanístico é a legislação dessa atividade urbanística. O que é que regula, por exemplo, a produção social do espaço urbano? Como é que se dá esse espaço urbano? Né? Como é que se dá a composição? As relações sociais, as relações, né, de propriedade, por exemplo, na área urbana. Então, nós temos, por exemplo, alguns temas aqui, ó, do uso e da ocupação do solo urbano, como, por exemplo, parcelamento. O que seria, por exemplo, quando a prefeitura diz o que é calçada, né? Seria um exemplo. Um loteamento, que você descobre que tem um loteamento irregular, né? Descobriu que aquele loteamento não tem, por exemplo, as pessoas não têm a posse daquele lote de terra. A questão das proteções ambientais, né? Qual é a área de proteção ambiental que existe no município, né? Da ordenação da atividade edilícia, que é, por exemplo, zoneamento, zona industrial, zona verde, onde não pode, por exemplo, desmatar. Quais são esses espaços, essas zonas? Licença urbanística, vamos supor, para colocar um quiosque. Quais são as licenças que podem ser dadas? Aonde pode acontecer isso? Como é que está regulado isso, né? 3. Da utilização de instrumentos de intervenção urbanística, como desapropriar. Então, você tem uma casa que você não usa, que você não aluga, que você não vende, que você não... Então, como o bem coletivo deve ser maior do que o bem individual, ou deveria ser maior do que o bem individual, quando você traz como princípio básico a função social, por exemplo, da propriedade, você pode justificar, por exemplo, a desapropriação. Tombamento, né? Então tem um prédio que deveria ser tombado por uma questão histórica, né? Por uma questão cultural. Servidão administrativa. O que seria servidão administrativa? Vamos supor que o município precise passar cabeamento ou um duto, alguma coisa, onde tem as casas, onde tem um terreno privado, né? Então, servidão seria servir administrativamente à sociedade, ao município, à cidade, à questão urbana, no urbanismo, aquele espaço, né, que vai servir para todos. Então, é servir, né, servidão administrativa. Isso é um exemplo, tá? Bom, mas aparece outra discussão. O urbanismo é o mesmo que direito urbanístico, né? Quando eu discuto urbanismo, eu estou discutindo mesmo que direito urbanístico. A diferença básica, pessoal, todas elas falam sobre propriedade, todas elas falam sobre espaço urbano, todas elas falam sobre produção no espaço urbano. A diferença entre as duas é que no urbanismo, você fala todas as questões do urbano, mas não a questão da legislação, que isso é o caso do direito urbanístico.
o direito urbanístico trata das questões urbanísticas através da legislação. Então, quais são as legislações que regulam esses entes, né? As pessoas, as relações, né? Como também estuda o urbanismo. Só que no direito urbanístico, a gente vai se preocupar com a questão da legislação, das normas, das leis que determinam essas relações. Ok? Então, tem sempre que buscar os fundamentos constitucionais. Tá? Então, basicamente, a gente vai perceber que a questão do urbano, né, tem como fundamento a questão, como fonte, por exemplo, a Constituição Federal. Então, a gente não pode fugir, tanto o direito municipal como o direito urbanístico, ele tem como base a Constituição Federal. Então, o seu artigo 82 e 83, ele discute sobre isso. Lá no capítulo 2 da política urbana, né, ele vai discutir sobre a política de desenvolvimento urbano, o plano diretor, a propriedade urbana, as desapropriações, né, o parcelamento da edificação compulsórios, o imposto sobre propriedade predial, né, e, além disso, título de domínio, concessão, né, entre outros, imóveis públicos, né, a questão do uso capião. Então, tudo isso vai ser discutido no artigo 182 e 183 da Constituição Federal. Tá? Bom, então, observa-se, né, a questão do direito de propriedade, né, e a sua função social. Olha só. Então, sempre tem como base você ter o direito de ter propriedade, né? Direito de propriedade, mas buscar sempre o melhor proveito de toda a coletividade. Então, o princípio básico na Constituição é de que você tem direito à propriedade, mas ela tem que ter uma função que seja boa para toda a coletividade. Quando isso não acontecer, pode ser, por exemplo, inclusive desapropriado. Existem outras normas gerais, né? Como, por exemplo, o Estatuto da Cidade, que a gente vai ver na próxima aula. O Estatuto da Cidade, que é uma lei federal, e ela traz normas gerais. O que são normas gerais? Aquelas que trazem leis nacionais, por exemplo, mais ampla, né? Aplica a todos os entes, né? E a lei de parcelamento do solo urbano. Também é uma lei federal. Então, essas duas leis, pessoal, elas são base para a questão do direito municipal e do direito urbanístico. Além disso, existem normas específicas. Por exemplo, o plano diretor. Né? O plano diretor é uma exigência que o Estatuto da Cidade traz para os municípios. Né? Então, tem municípios que são obrigados a ter o plano diretor. E são normas específicas. Cada município, cada localidade vai ter o seu plano diretor. Okay? Além disso, existem outras fontes. Né? Além da Constituição, além dessas normas como o Estatuto da Cidade e parcelamento do solo e o plano diretor, existem outras. Existe uma decisão, por exemplo, do STJ, que diz, por exemplo, que num contrato foi feito um contrato e o que trazia, né, nesse contrato era de forma privada, tá? Foi estabelecida uma convenção de loteamento, né, por uma empresa privada chamada empresa City. E é interessante porque as restrições em relação, por exemplo, às questões ambientais, elas eram, nessa convenção, elas eram maiores do que dizia o município. Como se o município fosse mais frouxo em relação às leis ambientais. E no contrato, não. No contrato, eles se preocupavam mais com as questões ambientais, de preservação, né, de servidão, entre outras coisas. E aí o STJ entendeu que essa convenção, tá,
ela deveria ser utilizada como fonte de direito urbanístico. Ou seja, mesmo que você faça uma convenção entre, por exemplo, o município e um setor econômico, né, do município que trabalha num setor específico, industrial, de serviço, comercial, e essa convenção for mais restritiva, ela se preocupar mais com a questão do meio ambiente, ela pode ser utilizada, inclusive, como uma fonte de direito urbanístico. É interessante observar isso com as decisões dos tribunais, tá? Bom, pessoal, eu fico por aqui. Eu vou passar para vocês apenas um texto. A atividade que eu vou passar para vocês é que vocês leiam um texto para discutir, para ver lá, principalmente a questão da diferenciação entre município e cidade. Então, é um texto bem interessante que vocês podem dar uma lida, é leve, é rápido. Então, sem mais para o momento, um abraço e até a próxima.